Fala galera, sejam todos bem-vindos ao episódio 7 da série sobre Introdução à Programação. Eu sou Gustavo Mafra e esse é o canal Mafra Tech. No episódio de hoje vamos falar sobre funções. Vamos começar aqui criando nosso arquivo da aula de hoje. E funções, né? Afinal, o que são essas funções? As funções podemos dizer que elas são objetos que contém um código executável para resolver uma determinada tarefa, né? São um bloco isolado, onde as variáveis que temos dentro das nossas funções, elas não podem ser acessadas externamente, né, fora do escopo, e geralmente elas retornam algum valor, alguma informação, né? E qual qual a ideia, né? Qual o benefício de se utilizar as funções, né? Seria uma questão de reuso, né? Porque um exemplo, se a gente precisar fazer uma soma, por exemplo, né? E essa soma a gente tem que fazer ela em algum cálculo, né? Em várias partes do nosso código. Ao invés de toda vez a gente fazer esse cálculo, a gente cria uma função que vai fazer um determinado cálculo e sempre que a gente precisar, a gente chama essa função, né? Que ela já vai dar para a gente o valor. E no momento que a gente precisa de uma alteração, fazer uma alteração nela, no cálculo, a gente só vai alterar em um único lugar e essa alteração vai ser refletida em todo o nosso código. Bom, a declaração da função, né? Ela vai ser realizada da seguinte forma. A gente vai utilizar a palavra-chave function, certo? Aí ela aqui vai ter um nome, né? Vamos colocar aqui, vamos botar aqui soma, por exemplo, soma. E entre parênteses, a gente pode ou não ter parâmetros, né? Na nossa função. Por exemplo, nesse caso aqui, uma função soma, a gente teria aqui, por exemplo, dois números. Então, vamos botar aqui num1 e num2. E após os parênteses, a gente vai ter as chaves e dentro desse nosso, criando assim o nosso bloco, né? Então, dentro desse nosso bloco, a gente vai realizar alguma ação para essa nossa função, certo? Por exemplo, aqui a gente poderia fazer que, vamos const resultado vai ser igual a num1 mais num2 e a gente pode aqui retornar o resultado. Bom, então esse é a nossa definição, né? Nossa declaração de função. Uma palavra-chave, function, o nome da nossa função, e entre parênteses a gente pode ou não ter algum parâmetro, né? Nesse caso é interessante parâmetro porque a gente quer somar dois números. Bom, e para chamar a nossa função, a gente vai soma, a gente vai colocar aqui, né, externamente, soma, abre parênteses, e a gente passa aqui os valores que a gente quer, né? Soma 3 e 4. Bom, como eu falei, a nossa função ela pode ou não retornar alguma coisa. Nesse caso, ela vai retornar para a gente o resultado da nossa soma. Então a gente pode jogar, né, atribuir aqui, criar uma constante chamada, vou chamar aqui de resultado, vou chamar ela de res, que vai ser igual a o valor retornado dessa função. E em seguida a gente vai dar aqui um console.log para a gente ver qual foi o resultado. Beleza? Então a gente vai vir aqui agora no Node, aula 7.js e temos aqui o nosso resultado, né? O valor 7. A gente poderia também colocar aqui um texto, né? Usando aqui o template string, o resultado da soma é, e rodar novamente, a gente vai ter aqui o nosso retorno, né? A string que a gente colocou com o valor da soma. Outra possibilidade também que a gente tem na função é que a gente pode usar ela como variável. Mas como assim? Da mesma forma que a gente fez aqui um return, né? Que a gente retornou o resultado e jogou esse return
para uma constante aqui chamada res, a gente poderia simplesmente pegar aqui a nossa chamada da função e substituir aqui, ó, diretamente no nosso console.log. Né? Se a gente rodar aqui, ó, a gente vai obter o mesmo resultado. Então, sempre que a gente tem uma função que retorne algo, a gente pode utilizar ela como sendo também uma variável. Bom, a gente viu em aulas anteriores, né, que quando a gente cria uma variável, né, com var, com a palavra-chave var, a gente colocando ela dentro do escopo de um if, por exemplo, a gente pode acessar ela externamente. Porém, dentro de funções, isso não acontece. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui esse return, vou chamar aqui trocar de const para var. Né? Se a gente tivesse aqui, por exemplo, if true, né? Só para ele entrar aqui dentro do nosso if, e a gente colocar aqui var alguma coisa igual esse é um texto. Né? Relembrando aqui um pouco. E se a gente der agora aqui um console.log na variável alguma coisa, né? Eu vou comentar toda essa parte aqui de baixo. Na verdade eu vou comentar somente esse console.log. E a gente executar, né? A gente tem aqui, esse é um texto. Né? Dentro, a variável, né? A var, ela foi criada dentro do escopo aqui do if, certo? Porém a gente tem acesso a ela externamente. Isso não ocorre com funções. Né? Se a gente criar aqui uma var resultado e tentar imprimir aqui, ó, resultado, e executar nosso código, ele vai dar aqui pra gente um erro, né? Que a variável não foi definida. Então a gente tem que ter isso em mente. Toda variável que a gente colocar, que a gente criar dentro do escopo da função, essa variável vai pertencer somente àquele escopo. Né? Ela não vai ser acessada de uma forma externa do nosso código. Bom, eu vou colocar novamente aqui o nosso return, resultado, e vamos falar um pouco agora sobre uma outra forma, né, de a gente declarar as nossas funções, que a gente vai criar nossa função retornando ela para uma variável ou uma constante. Por exemplo, vamos criar aqui uma constante cálculo, vai ser igual a function. Nesse momento a gente pode criar aqui uma função, um tipo de função chamada função anônima, né, que a gente vai ter aqui, vamos botar aqui b, c, certo? E vamos retornar aqui return b mais c. Vamos fazer novamente aqui uma soma, porém utilizando aqui a função anônima, né? A gente tem uma expressão, a gente tem uma declaração de função retornando isso para uma variável, uma constante que a gente chamou de cálculo. E a gente poderia vir aqui e console.log e utilizar 3 e 8, né? Chamando aqui a nossa função. No caso ela deu 11, certo? A gente pode então criar, né, uma função anônima, certo? Onde a gente cria uma função, né, jogando a gente declara uma função para dentro de uma constante, né? E aí essa constante ela vai passar a ter vamos assim dizer, o poder da função que a gente criou, né? Ela vai poder executar a rotina que a nossa função deveria fazer. Da mesma forma que a gente criou essa função anônima, né? A gente poderia também dar um nome aqui para ela. Vamos chamar aqui de XYZ, né? A gente poderia, né, criar uma função chamada XYZ e jogar ela para dentro da constante cálculo. E se a gente somar aqui der outro console.log nela, ela vai funcionar também da mesma forma. Então a gente pode fazer uma declaração de função dessas duas formas, né? Ou a gente cria uma function, soma,
e utiliza ela mesma, ou a gente pode declarar uma função atribuindo a declaração dela para dentro de uma variável. E aí a gente utilizar essa outra variável, ou essa outra constante, para poder fazer as operações referentes à nossa função. Bom, o outro ponto, né, que a gente tem sobre de benefício na utilização de função é a questão do reuso, né? Então, vamos supor aqui que vamos pegar nossa função cálculo, e vamos replicar ela aqui algumas vezes, mudando aqui os valores, né? 4, 3, 2, vou botar alguns valores aleatórios aqui, 6, 9, 1 e 2, certo? Então, se a gente rodar aqui, né, a gente vai ter vários resultados, né? Ou seja, a nossa função, né, cálculo, a gente vai poder utilizar ela diversas vezes em situações diferentes. Porém, se a gente também quiser alterar, né, nossa função cálculo, ao invés dela fazer uma soma, ela agora vai fazer uma multiplicação. Então a gente só vai alterar em um único local, né? Vamos alterar a declaração da nossa função e quando a gente executa, está tudo funcionando em todas as partes do nosso código. Ela vai estar funcionando normalmente. Bom, outra coisa que podemos fazer também com as funções é fazer um cálculo, né? Utilizar um cálculo, não, fazer acesso de alguma variável no escopo externo dela. Supondo aqui que a gente tem uma const nome igual a Gustavo, e eu vou ter aqui uma function imprime nome, certo? E o que eu vou fazer é somente console.log nome, certo? Então veja que a nossa constante nome, né, ela está no escopo externo da nossa função. E se eu vier aqui agora e chamar imprime nome e rodar, ela vai imprimir aqui para a gente. Então, toda variável que a gente tenha no escopo externo da nossa função, a gente tem como fazer uma utilização dela, certo? Dentro da nossa função. Porém, o contrário não dá certo, que é a gente utilizar o escopo externo, uma variável interna do escopo, utilizar ela externamente, certo? Bom, pessoal, então é isso. Nessa aula vimos um pouco, né, sobre funções. Espero que tenham gostado mais desse conteúdo. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder as novidades que estão por vir. Deixe seu like e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.